Gente, vamos começar então. Boa tarde para todos, todas. É, Gente, a minha listinha de exercícios sobre ondas vai ser entregue, é para ser entregue semana que vem. Então vocês ainda têm uma semana inteira para fazer. Eu olhei ontem, acho que 4 pessoas só tinham feito. Então, quem ainda não fez, corre lá para fazer, pode tirar as dúvidas na monitoria. Mas quando você vai fazendo as questões, depois eu coloco as resoluções, sabe? Das que você marcar errada. Então, depois que você manda entregar o formulário, tem lá todas as resoluções. Então, você pode tentar entender. Se não entender, vai na monitoria. Se não, também estou à disposição no Whats, tá bom? Então, hoje a gente começa uma matéria nova. Ai, que beleza! Que é ótica. Então, vai ser uma aula linda. Vocês estão conseguindo ver? Certinho? Sim, Ah, beleza. Então vamos lá. Então, ótica é a parte que fala das cores, da visão, da luz, as propriedades da luz, assim. Então hoje a gente vai falar desse tanto de assunto aí, olha só. Natureza da luz, sombra, eclipse, reflexão, refração, reflexão total, ângulo limite e as cores. Então vamos lá que é muita matéria. Então vamos começar. Então primeiro vamos ver sobre a natureza da luz, estudar um pouquinho sobre a sombra e os eclipses. Então, a luz, a gente já comentou ela um pouquinho lá nas ondas, é uma onda eletromagnética e as frequências dela é de 4 a 8 vezes 10 a 14 Hz. Então aqui, deixa eu pegar uma canetinha. Aqui. Aqui, ó. Tá bom, o apontador. Então a gente tem, essas são as cores visíveis, né? Que a gente chama espectro visível, porque é o que o olho humano consegue captar, né? Então, olha lá, vai de 400 nanômetros a 700 nanômetros, mais ou menos. Então, para cá eu tenho ultravioleta, que vem, por exemplo, do sol, né? Que pode dar o câncer de pele. E para cá a gente tem o infravermelho, que tem a ver com aquecimento, que a gente vai ver quando a gente estudar a parte térmica. Então a ótica vai estudar essa parte aqui do espectro visível, né? É a luz, né? Então a velocidade dela é a velocidade da luz e no vácuo ela é constante, ela vale C, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, toda vez que falar de uma onda luminosa ou alguma onda dentro do espectro eletromagnético, ela tem sempre essa mesma velocidade que você precisa saber. Nos meios materiais, como ar, água, vidro, a velocidade da luz é menor do que C. E aí tem o postulado de Einstein que fala que não existe nada como a velocidade maior do que a velocidade da luz, é um limite. Então não existe velocidade maior do que C. E na ótica, a luz é o agente físico que, atuando nos órgãos visuais, produz sensação da visão, né? Então vamos ver como é que acontece o eclipse da Lua. Então assim, ó, a gente viu que é luz. Então vamos ver agora o sombra. Sombra então é a ausência da luz. Então aqui a gente tem o Sol, o planeta Terra e a Lua. E eles estão alinhados, tá vendo? Isso não acontece sempre, porque muitas vezes um está mais alto que outro e eles não estão alinhados dessa forma. Por isso que não acontece eclipse solar, eclipse, qualquer eclipse, né? Todo mês, assim, é só às vezes quando eles estão devidamente alinhados. Então o Sol, nesse caso aqui, ele está iluminando essa parte da Terra, então essa parte é dia e essa parte aqui é noite, né? Então lá a galera do Japão tá à noite aqui. E aí, atrás da Terra, eu tenho um cone de sombra. Ou seja, pegando essa linha aqui, ó, passando aqui na Terra, é onde esse cone aqui, onde não tem luz. E aí chega o momento que a Lua entra nesse cone de sombra. E aí sim acontece o eclipse da Lua.
Então é aqui, ó, quando a Lua entra atrás da Terra, né? Assim. E aqui é o que a gente vê, olha. A gente vai vendo ela sumindo. Então, quando a gente dá essa sorte de a gente estar nesse lugar aqui, né? No planeta Terra do lado de cá, e a gente consegue ter um dia claro, uma noite sem nuvens, aí eu consigo ver o eclipse da Lua. O outro eclipse que acontece é o do Sol. Então eu tenho o Sol, a Terra, e entre a Terra e o Sol aparece a Lua, né? Então ela entra no meio aí dos dois. Então, o que acontece? Quando ela entra aqui no meio, nessa parte 1, eu tenho esse cone de sombra, que é onde está essa parte aqui que está marcado como 3, é a galera que vai ver o eclipse total do Sol. Ou seja, ele vai ver a Lua tampando o Sol totalmente, por perspectiva. Essa galera aqui do 2, ó, essa parte aqui do 2, vai ver o eclipse parcial. E esse pessoal daqui vai ver dia, mas não vai ver o eclipse. E o pessoal daqui vai ver noite, né? E aqui o eclipse solar. Olha só, a Lua entra na frente e aqui como que você vê ele. Eu na minha infância, na época do meu ensino fundamental, assim, sei lá, eu devia ter uns 6 anos, aconteceu o eclipse solar. Eu tava na escola e aí a gente pegou umas fitas lá de negativo de foto, colocou no olho pra gente poder olhar, porque você ficar olhando pro sol, né, pode queimar a retina. Mas não sei se esse trem protege também. Aí a gente ficou olhando e a gente viu o eclipse total e depois passou. Então foi muito doido, assim. Aí não sei quando que vai acontecer outro, tem que ficar de olho, assim, mas são raros, assim, são bem legais. Bom, de eclipse é só isso. E já caiu algumas questõezinhas do Enem, mas bem básicas, assim, sobre isso. Em breve eu passo uma listinha. Bom, segundo assunto, vamos ver sobre refração. Então, a gente já estudou refração em ondas. Então, refração é quando a luz, a onda, né, passa de um meio para o outro e muda as suas propriedades, né? Então, quais propriedades vão mudar? Tudo menos a frequência. Então, a frequência não vai mudar. A velocidade vai mudar, então a onda, né? Nesse caso é a luz, então a luz vai ficar mais lenta ou mais rápida, dependendo das propriedades dos meios que ela está passando. E o comprimento de onda também vai mudar. E a onda refratada está em fase sempre coincidente. Um exemplo de refração na luz é um exemplo lindo, que é o prisma. Então, olha, prisma é uma pirâmide, alguma coisa de vidro. Na Feira Hippie vende uns que são em outros formatos, não são uma pirâmide, mas tipo um quadradinho com água dentro, sabe? Tudo isso é prisma. Então o que acontece? A luz branca do Sol, uma luz branca, qualquer luz branca, entra, chega aqui, há uma mudança de meio, ele passa do ar para o vidro, por exemplo, se for um prisma de vidro. Então, quando ele muda essa vez, acontece a primeira refração. E aí, o que acontece é que a luz muda a velocidade, sabe? E a luz branca, ela é a junção de todas as cores. Quando a velocidade dessa soma modifica, as cores se separam. Então, formam o arco-íris, tá vendo? Então, cada uma, a vermelha, que tem um comprimento de onda diferente da roxinha, por exemplo, elas ficam separadas. E aí chega na outra extremidade do prisma e elas mudam de novo de meio, né? Do vidro para o ar. Então acontece a segunda refração. E aí ela se espalha mais ainda. Então aí a gente consegue ver o arco-íris. O primeiro pesquisador que conseguiu identificar isso e pesquisar sobre foi o Newton. Ele deixou o quarto todo escuro, fez um buraquinho bem pequeno que entrava a luz solar e aí ele colocou um prisma e aí ele conseguiu ver as cores do arco-íris. Muito legal. E aí ele viu que a luz branca se separava nas cores do arco-íris. Isso acontece no arco-íris no céu. Olha que lindo. E ao invés de ter um prisma de vidro, acontece nas gotículas de água.
Então, é por isso que a gente só vê o arco-íris quando acabou de chover, que você tem muitas gotículas de água em suspensão. Então, acontece que a luz branca entra na gotícula, então passa primeiro por uma refração, há um espalhamento por causa da diferença de velocidade, e aí essas cores batem na extremidade da gotícula, tendo uma reflexão, então ela bate e volta, e aí na hora de sair ela tem outra refração, tá vendo? Então, por causa disso, eu tenho uma diferença grande aqui, angular, entre uma cor roxa e a vermelha, tá vendo? De 40 e 42 graus. Então, o observador, que é esse carinha aqui, ó, que tá vendo o arco-íris lá no horizonte, ele consegue identificar as duas cores, porque existe aí 2 graus entre as duas, sabe? Então, o arco-íris é, sim, um exemplo de refração. E aí, não sei se vocês sabem, mas o arco-íris sempre acontece duplamente. Todo arco-íris, ele é duplo. Então, você tem um arco-íris que você consegue ver mais forte, e em cima você vê outro um pouquinho mais fraco. Então, a próxima vez que você vê o arco-íris, presta atenção que lá em cima vai ter outro. E o curioso é que as cores são ao inverso. Então, aqui tá do roxinho pro vermelho, aqui é do vermelho pro roxinho. São invertidas. E aqui está o porquê. Então, aqui está o observador, né? Então, aqui é o primeiro arco-íris, que ele vê aqui o vermelho e o roxo, aqui as outras cores, né? Que é o arco-íris primário. E aqui o secundário, que é o mais clarinho em cima, que ele vê com uma angulação um pouco diferente. E aí, como está mais alta, né? Acontece essa diferença angular. Então, é por isso que as cores são invertidas, sabe? E o legal do arco-íris é que se você olhar ele de cima, se você estiver andando com seu jatinho, na hora que tiver um arco-íris, você vai ver ele completamente fechado. Então você vai ver um círculo. Eu queria ver um dia. É isso. E então, essa história de que você um dia vai conseguir pegar o tesouro lá na ponta do arco-íris é impossível, porque não vai dar. Vocês não vão conseguir ficar rico assim, porque depende do seu campo de visão. À medida que você vai andando, esse ângulo também vai andando, tipo, o arco-íris vai andando com você. Então, você nunca vai conseguir chegar de onde nasce o arco-íris para você conseguir a grana. Felizmente. Fechou? Então vamos ver a lei da refração. A gente já viu ela com ondas em geral e agora a gente vai vê-la na luz, é igual, que ela é chamada de lei de Lenz também. Então, são duas leis da refração. A primeira é que o raio incidente. Então, o raio incidente é esse raio que está chegando aqui. Então, aqui eu tenho um meio, aqui eu tenho outro meio, aqui eu tenho uma divisão. Então, o raio incidente, o raio refratado, que é que passou para outro meio, e a reta normal, que é essa reta aqui, que faz 90 graus com essa separação, uma reta imaginária, né? Estão contidos no mesmo plano, ou seja, eu consigo desenhá-las na mesma folha. E a segunda lei, que é a lei de Snell, ela calcula a relação entre essas coisas. Esse θ 1 é o ângulo 1, que é o ângulo de incidência, ele é o ângulo entre o raio e a normal. Ângulo 2 é ângulo entre a normal e o raio refratado. V1 é a velocidade do raio, né, da luz, no primeiro meio, né? Comprimento 1, lambda 1, né? É o comprimento de onda no meio 1. F é a frequência, que não vai mudar. Então, por isso que o F não tem nenhum nem 2, porque o F é igual nos dois casos. E no raio 2, velocidade 2, comprimento de onda 2. Então, uma coisa que a gente tem que saber é que a frequência não vai mudar. E a outra relação é dos N's, né? Que é esse índice de refração. Então, nessa fórmula, em cima eu coloco o seno do θ1, velocidade 1, comprimento de onda 1, mais o N1 está embaixo, tá vendo? Então, ele é inversamente proporcional. Então, o N é a propriedade do meio mesmo. Aqui eu tenho o N2, aqui eu tenho o N1.
E aí, como que eu vou usar a lei de Snell? Sempre em dupla. Então, se ele me falou sobre o ângulo de incidência, o ângulo de refração, ele me falou o comprimento de onda 1 e o comprimento de onda 2, eu vou igualar essa parte com essa e vou usar só esses quatro. E aí, se eu precisar de outras coisas, eu vou igualando outras coisas. Mas então, com a lei de Snell, você resolve tudo, assim. Na verdade, o exemplo vai te dar 3 coisas para você achar a quarta. Assim, bem tranquilo. A gente já fez um exercíciozinho juntos lá na parte de ondas, né? Bom, como a gente já tinha visto refração, vamos passar para o outro assunto, que é reflexão e ângulo limite, que é lindo também esse assunto. Reflexão é quando uma coisa bate e volta, né? A gente viu em ondas e tal. E aqui a gente vai ver como que isso acontece e me dá direito ao ângulo limite. Então, olha só. Aqui eu tenho um meio, 1, e aqui eu tenho outro meio, 2. E aqui eu tenho o raio incidente, que está com a largura dele mostra a porcentagem dele, tipo 100% do raio chega na divisão aqui entre os dois meios. Uma parte desse raio vai ser refletido, que é esse fininho, e a outra parte vai ser refratado, que vai passar para o outro meio, beleza? Agora, se esse raio eu dou uma... vou mexer nesse ângulo, tipo assim, vou dar uma angulada a mais, ao invés dele vir retinho, vai vir um pouquinho torto. Acaba que reflete uma quantidade maior e refrata uma quantidade menor. Aí, vou dar uma inclinadinha ainda maior nesse ângulo. Então, acontece que a reflexão fica maior e a refração, que é aqui embaixo, fica menor. Até chegar a um ponto onde eu alcanço o ângulo limite, que onde, quando eu coloco o raio, ele bate na superfície e reflete completamente. Ele não refrata nada. Não tem raio refratado. Então, o ângulo... Samira, Oi? você explica o exemplo 2 de novo? É porque falhou aqui pra mim a Claro, segunda imagem. Isso. claro, explico sim, Flor. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô pegando o mesmo raio incidente e tô mexendo no ângulo que ele vai entrar em contato com a divisão da superfície. Então, no 1 ele vem reto e reflete só um tiquinho e passa muito refratado para outro meio. No 2 eu inclinei um pouquinho, então reflete um pouco mais e refrata um pouco menos. No 3, inclinei mais. Então, todo raio que incide, a grande maioria vai ser refletido e uma partezinha vai ser refratada. Até chegar nesse ponto do ângulo limite. O que é isso? É um determinado ângulo, vamos supor que para a diferença desses materiais aqui, o ângulo limite é 40 graus. Quando eu entro com esse raio em 40 graus, esse raio incidente ele bate na divisão entre os meios e reflete completamente. Ele não refrata nada para outro meio. Então, o ângulo limite é esse ângulo que cada duplinha de meios vai ter para que eu consiga refletir completamente. E para que serve eu saber o ângulo limite de um negócio desse? Serve para a gente fazer fibra ótica. Alguém vai me perguntar um trem? Eu, Pode falar. aqui. Então, quando ocorre uma reflexão total, o ângulo incidente vai ser igual ao ângulo refletido? Isso, muito bem, você brilhou. Isso. O ângulo incidente vai ser igual ao refletido. Certinho. Obrigado. Sempre numa reflexão, o ângulo incidente é igual ao refletido. Ele vai ser sempre. Só que agora a diferença é que o raio inteiro reflete, né? Completamente. Beleza? Beleza. E aí isso serve, a gente tem uma utilização muito, muito importante que é a fibra ótica. Então vocês já viram, por exemplo, o Oi Fibra, né? Que é a internet por fibra ótica e não por cabo. Utilize essa tecnologia, olha que legal. Então aqui está o fio da fibra ótica, que é muito fininho e maleável. E aí eu entro aqui com uma luz e ela vai refletindo, 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 porque você sabe, o ângulo que você entra aqui é exatamente o ângulo limite.
ele vai refletindo e sai lá do outro lado a informação que você quer, né? Aqui sai a luzinha. Então, de um lado da fibra ótica, se você colocar uma luzinha, a luzinha sai do outro lado, assim. É legal. Então é isso. As condições para acontecer essa reflexão total é que a luz deve dirigir-se do meio mais refringente, né, com o N, refringente depende do N dele, para o meio menos refringente, ou seja, um N menor, ou com uma velocidade maior. E o ângulo de incidência deve ser igual ou superior ao ângulo limite. Então, assim, no ângulo limite, eu consigo a reflexão total. Se eu continuar aumentando esse ângulo, eu também continuo com a reflexão total, tá bom? Então, é um ângulo igual ou maior que o ângulo limite. E aí, aqui um exemplo que a gente vê para vender no Natal, né? Você já viu que aqui fica mudando de cor da árvore de Natal? E nas pontinhas tem as cores. Isso é fibra ótica também. Mas hoje a utilização dela mais nobre é para informação. Então eu tenho muito menos perdas de informação, sabe? Eu tenho uma internet mais rápida, por exemplo, no caso da internet, né? Internet mais rápida, sem interrupção, com uma melhor qualidade, assim. Então é super legal. Então é graças a uma reflexão de luz que tem um ângulo maior do que o ângulo limite. Legal, né? E aqui que você perguntou, a reflexão. Então aqui eu tenho uma superfície polida, e aí eu tenho o ângulo de incidência, o ângulo refletido, e o ângulo de incidência sempre igual ao refletido em relação à normal. A normal é uma linha de mentirinha que faz 90 graus com a superfície, né? Então esses ângulos aqui sempre vão ser iguais. E as leis da reflexão, que o raio refletido, a normal e o incidente, todos eles estão no mesmo plano. O ângulo de reflexão é sempre igual ao de incidência. A gente meio que sabe, tá bom? E por último, vamos falar um pouquinho sobre as cores, como que a gente enxerga essas cores. Bom, a luz branca, então, como eu falei para vocês, é a soma de todas as cores. Isso é estranho, porque quando a gente tá no pré-primário e a gente usa todos os dias de cera juntos, né, no mesmo desenho, fica preto o desenho, não branco. Mas na verdade, com o disco de Newton, olha esse GIF. Você põe tudo colorido, gira e aí você vê branco. Isso é um disco de Newton, né, que aí a gente pode fazer, você pode colorir cada uma dessas partes. E quando você gira, você vê branco. Então, ao contrário do senso comum, a soma de todas as cores é branco e não preto. Aqui é a foto de um prisma. A luz chegando, uma parte reflete e outra parte refrata. Né? É lindo, lindo. E aí, umas curiosidades sobre a luz. Olha só, isso aqui dá um nó na cabeça, então presta atenção. Eu tenho um objeto azul. Vamos pensar que esse objeto é a blusa de uma pessoa. Se eu chego com todas as cores, ou seja, uma luz branca, incidindo na blusa azul, essa blusa azul, ela é programada para absorver todas as cores e refletir só uma cor, a azul. Então, a gente só consegue enxergar um objeto quando ele reflete a luz. Se o objeto não reflete nada, a gente enxerga ele preto. Então, se todas as cores, né, a luz branca, vem numa blusa, uma cor, qualquer coisa preta, não reflete nada, então eu enxergo preto, tá bom? E um objeto que reflete todas as cores, a gente vê ele branco, porque todas as cores misturadas ficam branco. Então, o objeto azul, ele é seletivo, ele só reflete o azul. Então, se todas as cores chegam, só o azul é refletido. Da mesma forma, se um objeto é vermelho, todas as cores chegam, só o vermelho vai ser refletido. Por isso que eu enxergo ele vermelho. E aí, tem esse vídeo que eu mandei pra vocês, que eu achei ele muito doido. É do Instagram, não sei se vocês conseguiram ver ele. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Eu tenho que ir aqui.
Ai, vocês viram? Nossa, eu achei muito doido. Eu vou passar rapidão. Ah, não sei se é assim. Vocês veem ele, olha. Estão conseguindo ver? Sim. Sim, Olha só, é uma menina e ela pintou a barba dela de uma cor e o batom de outra cor. E ela muda a luz. A hora vai ser vermelha, a hora vai ser verde. Então, olha, quando ela tá com a luz vermelha, só aparece o batom dela. Tá vendo? E quando ela tá com a luz verde, só aparece a barba. E ela muda só a luz. Olha que doida a maquiagem que ela fez. Ela muda só a luz e muda o que que aparece e o que que não aparece, sabe? Então, deixa eu tentei explicar aqui pra vocês como ver isso. Deixa eu apresentar de novo. Aí, olha só, ela passou o batom verde, né? E aí quando tá na luz vermelha, ele fica preto. Depois vocês observam. E aí o batom dele verde, ele fica verde. Calma aí. Fica preto, o batom verde fica preto na luz vermelha e verde na luz verde. Então quando ele tá com a luz verde, você não percebe ele, que ele reflete, fica tudo verde. E a barba vermelha, ela fica preta na luz verde e vermelha na luz vermelha. Então, não apenas a cor do objeto que interfere, mas na luz que chega, né? Então, por exemplo, aqui, um objeto que é azul, se chegar só uma cor amarela, eu vou ver ele preto, porque ele não vai refletir nada. Uma coisa que não reflete nada é preto. Então, o que acontece aqui? Então, por exemplo, o batom é verde, só que ela colocou a luz vermelha. Então, o batom ele só vai refletir o verde. Se a luz é vermelha, ele não reflete nada, eu vejo preto o batom. Então, foi essa gingada aí que essa menina usou. Eu achei tão criativa, super legal. E a música gruda na cabeça, né? Achei super legal. E tem uma simulação do FET. Ai, acho que a aula acabou, né? Dá tempo de ver? O que vocês acham? Rapidão, a aula passada eu não consegui dar, né? O FET pra vocês. Rapidão, não vou demorar. Dá tempo, Samira? Ai, que bom. Rapidinho. Vocês estão vendo a visão? Bom, é isso Sim. daqui. Então aqui eu tenho uma pessoa. Vou tirar o filtro por enquanto. Vou colocar uma luz amarela. Então eu coloco uma luz amarela, o cérebro dela interpreta como amarelo. Aí eu vou colocar um filtro. Se eu coloco um filtro amarelo, só passa o amarelo. Agora, se eu colocar um filtro vermelho, a luz amarela não passa no filtro. Aí a pessoa enxerga preto, tá vendo? Então o filtro você só enxerga se for da mesma cor, né? E aí é uma coisa que a gente pode ver, né? E a outra é com as outras cores, sabe? Que elas podem se misturar. Então, por exemplo, eu coloco o azul com o verde. Aí dá essa cor aqui, sabe? Então, à medida que as luzes que chegam, né, as luzes vão se somando e vão formando uma cor a mais aqui. Olha que legal. Então, eu achei super legal também. E aí, esse negócio do filtro é como se fosse aquela menina, né? Tipo assim, a cor do objeto e o filtro e a tinta que ela usou. É tipo isso, mais ou menos. Ok? E aí, se eu mudo a cor da lâmpada ou do filtro, eles têm que casar para poder enxergar. É isso, só isso que eu queria mostrar. E aí, gente, é isso então. Só a última.
o último slide, para vocês pra gente não perder o hábito, né? De fazer uma reflexão no final. É muito legal essa matéria, eu adoro também. Aí falando em cores, coloquei essa frase para vocês. Primeiro a chuva, depois o arco-íris. Se acostumem, a ordem é essa. Então, para quem está estudando hard aí, muita força, muita coragem e muita perseverança para estudar. Mesmo que muitos não te incentivam, muitos não entendem seus motivos e muitos só estão curtindo. O seu arco-íris vai chegar. Então é isso, no início é chuva, mas depois vem arco-íris, tá, gente? A gente vai encontrar no bandejão. Espero que sim. Beleza? Então é isso. Desculpa ter passado do tempo um pouquinho. Ai, a aula é colorida, né? Eu também amo. Beijo pra vocês. Até semana que vem. Não deixa de fazer a lista, gente. Ela tá grande. Acho que são 30 questões. Cola lá na monitoria pra você fazer. Beijo, beijo. Ótimo final de semana pra vocês. E aí a gente encontra sempre esse horário, sempre às sextas. Viu? Bom final de semana pra vocês, gente.